Oiê! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, sim, gente. Chamo o esposo de vocês para assistir junto com vocês mais um episódio do Pode Agir e hoje vai ser incrível, principalmente para empresários. Hoje eu trouxe uma convidada que vai nos guiar, nos direcionar e vai dar várias ações que a gente precisa fazer para nos proteger juridicamente na nossa empresa. Vocês não sabem quem é, mas eu vou já apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda, Maria Paula Costa. Uma salva de palmas, auditório, para Maria Paula. Amiga, tua mão tá... Não, tu tá... Olha, a mão dela tá suada. Para com isso, mulher. Tu nasceu pras câmeras. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo demais. Seja muito bem-vinda. Nosso Pode Agir, esse podcast que a gente fala especialmente para mulheres empresárias sobre mentalidade, negócios, empresas, modelos de negócios. E você é muito bem-vinda aqui. É a minha advogada, a gente é advogada das nossas empresas. Mas se apresente, Maria Paula. Diga quem você é, o que você faz. Se você é casada, tem cachorro, menino, papagaio. Fala pra gente quem você é. Meu nome é Maria Paula Costa, sou advogada de empresas e profissionais liberais, com muito orgulho e muito amor. Sou casada com Napoleão, mãe de um cachorrinho, Rabicó. Rabicó, o nome do cachorro. Os filhos vão vindo aí no futuro. Mas é isso, sou advogada, amo minha profissão, completamente apaixonada. E estamos aqui pra falar mais um pouco sobre agregar, isso. Né? Casou agora. Casei recentemente, casei em abril. Nossa. Lua de mel maravilhosa. Ainda está de lua de mel. Ainda estou de lua de mel, mas foi lindo. Gente, Maria Paula e eu nos conhecemos aí neste mundo de mentalidade, negócio. Maria Paula é minha aluna, é minha mentorada. É um prazer enorme ter você nesse time. E hoje eu quero falar para essas pessoas, mas antes de falar para elas o que elas podem e devem fazer para se proteger juridicamente, muitas vezes, de algo que nem sabe. Sim. Uma coisa que eu converso muito com você é que às vezes a gente nem sabe o que tem que fazer e você nos clareia, né? Traz muita consciência. Mas fala pra gente, fala pra essa mulherada, como que você começou no ramo do direito? Você já sabia que queria ser advogada desde sempre? Perfeito. Sempre soube que eu queria ser advogada. Foi até um impasse com minha mãe, porque ela disse, não, vai pro concurso público. Eu, não, mãe, eu amo ser advogada. E eu decidi, assim, tive firmeza na minha profissão, também na faculdade. Na faculdade, falei, não, é isso que eu quero. E por querer isso, eu fiz na época uma pesquisa ali no Google, onde os advogados são bem-sucedidos. Aí deu Brasília. Aí eu, pois deixa eu ir passar uma temporada lá pra aprender a ser advogada. Eu gosto muito dessa história. Você tinha parentes lá? Como é que foi? Tinham, os meus tios moravam lá. E o meu tio trabalha no TRT. E eu sempre quis ser advogada de empresas, né? Eu sempre tive esse olhar para proteger os empresários. Então eu falei, pois pronto, pois eu vou para Brasília, vou assistir muitas audiências e vou pegar essa bagagem. Porque a advocacia você aprende muito em audiência, né? Ali na prática, isso tu tava em qual período? Eu comecei isso no 5º período. Nossa. E eu fui indo todas as minhas férias. Olha eu ia pra Brasília assistir a audiência. Então, as tuas férias, tu tava assistindo a audiência em Brasília? Estava assistindo a audiência em Brasília. E era muito bom, porque eu aprendia aquele passo a passo. Então, como você tenta também fazer um acordo, porque na advocacia a gente vai muito pro contencioso. Sim. E esquece que existem negociações. Sim. E que muitas vezes pro seu cliente vai ser melhor uma negociação, firmar um acordo, por diversos fatores. Então eu quis essa vivência, eu queria entender como era ser advogado ali na prática. Uau. Porque na faculdade a gente não tem essa vivência. Sim. Certo? E me diz uma coisa, se em Brasília era onde os advogados ganhavam bem, eram mais bem-sucedidos, passou pela tua cabeça ficar lá por Brasília, não voltar aqui pro Piauizão de meu Deus? Não, não passou. Eu sempre quis voltar pra Teresina, né? Eu passava só as férias lá e sempre pensei, não, eu quero ficar em Teresina. Apesar de ser de Campo Maior e tenho clientes em Campo Maior, eu sempre advoguei em Teresina mesmo. Eu tava na palestra na escola dos meus filhos e lá é uma escola onde a pretensão tem a parte de alguns pais que pretendem mandar os filhos para fazer faculdade fora. Sim.
E nessa palestra eles estavam falando pra gente que naquele momento da entrevista ali na faculdade, fora, quando o aluno tem essa percepção de ir para fora, crescer, né, aprender coisas com outras culturas e voltar para o seu país, para sua região ali, para o seu local, para poder trazer novas ideias e desenvolver, isso enche os olhos deles, né? Muito. E de fato eu também tenho isso muito no meu coração. Eu viajo muito para fora para estudar, você sabe disso, para trabalhar também, mas eu tenho muito forte em mim voltar para o Piauí, fazer com que nós, os empresários, as mulheres, enfim, as pessoas ali que estão ao nosso redor, que elas possam crescer, que elas possam se desenvolver, ver o mundo de uma forma diferente do que está acontecendo lá fora. Exatamente. E eu acho que você fez isso inconscientemente. Foi. Então, não é só em Brasília que o advogado pode ser bem-sucedido aqui também. Ele pode ser bem-sucedido aqui, desde que ele seja o melhor no que ele faz. E para mim, você é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores aqui em Teresina, quando se fala em advocacia empresarial. Então, você tá de parabéns. Foi uma paixão na minha vida, assim. Eu sempre tive esse olhar voltado mesmo até para a geração do emprego. Sim. Quando você olha, sou advogada trabalhista empresarial, eu tenho que saber muito bem o direito do trabalho para ensinar o empresário quais são as regras, ou o que a gente pode melhorar dentro da empresa dele. Porque muito empresário carrega a história dos pais. Então, muitas vezes, a pessoa se tornou empresário porque o pai era empresário e tinha uma dinâmica. E aí, quando a pessoa assume, ela olha e diz assim, tá, mas isso é assim mesmo? Né? Será que a gente tem que reformular? E sempre tem, porque o direito, ele é muito dinâmico. As coisas mudam muito. Jurisprudências estão a todo momento sendo criadas. E isso gera um impacto, né? Sim. Então, aqui, quando eu voltei para Teresina, voltei assim, quando eu disse, não, vou me fixar aqui, eu trouxe muitas coisas que eu aprendi lá, né? Por exemplo, a cultura de você, em um recurso, você ao invés de pagar o valor do recurso, que vai desmonetizar a empresa, você contratar um seguro. Isso aqui não é tão costumeiro, as pessoas não fazem, não é normal, né? Mas lá fora, muitos advogados fazem. Em Goiânia também tem essa facilidade. Menina, arruma uma agenda pra mim aí, pede uma agenda pra mim ali, Sabrina, pra me anotar esses pontos aqui, por favor. Maria, você trouxe um ponto muito importante. Muitos empresários, eles pegam uma empresa que veio dos seus pais ou a forma de seus pais empresariar. Conheço a sua história, eu sei que você não veio de uma família de empreendedores. Porém, você hoje tem a advogada e a Maria Paula, empresária. Como que foi isso? Você tô no mercado de trabalho, agora eu preciso trabalhar essa minha marca, esse meu nome. Como foi essa transição? O que você teve que aprender para poder hoje captar seus próprios clientes e não depender ali de grandes escritórios, vamos falar assim? Isso é importante, porque a gente sai da faculdade sem essa visão, certo? Você não se vê como empresário. E no fundo, quando você vende um produto ou serviço e também emprega pessoas, você é um empresário. Então, essa virada de chave, ela vai acontecendo aos poucos mesmo. Você vai começando a se entender, poxa, eu preciso de mim para gerar uma renda. Ninguém vai me dar dinheiro de graça, eu tenho que ir atrás, certo? Então, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que, de fato, ir fortalecendo a minha marca pessoal, porque a gente também esquece que nós somos marcas, certo? E a gente gera um impacto, a gente gera essa questão de você passar uma credibilidade, e foi isso que eu fui buscando. Principalmente porque, apesar de ser nova, sou uma pessoa nova, eu sempre fui caminhando para passar essa seriedade, esse compromisso, essa minha visão de que, de fato, empresas podem se proteger, certo? Que a gente pode ir ali prevendo, né? Muita gente me pergunta assim, quando tu vai fazer um contrato, o que tu pensa? Eu penso nas suas dores, eu penso aquilo que você já passou, pra gente ir ali anotando e vendo métodos de te proteger. Então não é algo engessado. Para cada empresário tem algo diferente, né? Para cada empresário tem uma história diferente. Tem uma história diferente. Então tem um serviço diferente, um produto diferente. Então sempre quando eu entro numa empresa, eu inicio fazendo essa análise, tá? O que você vende? Qual é o seu serviço? Qual foi suas dores? Você já passou por algum outro processo? Sim. Desde um processo, às vezes, trabalhista. Ou às vezes o ambiente que tu tá, a área de atuação que tu tá,
demanda muito isso, né? Às Sim. vezes indústria, que é algo que Perfeito. é mais comum ter acidentes empresariais do que escritórios. Exatamente. Tudo a gente vai ter, porque, por exemplo, indústria, a gente tem que olhar muito para a questão da insalubridade, para a questão da periculosidade, para a questão do LTCAT. Quando a gente vai, por exemplo, para uma clínica, a gente tem que ver quais são os termos que a clínica tem, termo de consentimento livre esclarecido, quais são os contratos. Se eu vou para uma empresa que é mais, assim, também um médico, por exemplo, que é prestação de serviço, quais os procedimentos que ele está fazendo. Então, tem que voltar um olhar para a empresa e entender quais são as dores. Então, hoje, você não tem um nicho de empresa que você atua. Você atua para o empresário, para o negócio do empresário. Isso. O maior que eu tenho, o maior número de empresas são voltados para o ramo do setor de alimentação, certo? Sim. Bares, restaurantes, hotelaria, que são onde eu tenho 13 empresas. Então, acabou que foi o que mais se firmou. Sim. E também porque eu tenho um olhar também pelo Locomotiva. Sim. Que vem trazendo esse carinho. Locomotiva, gente, o esposo dela é um dos sócios. Isso, exatamente. Então, acaba que é um setor que eu amo. O setor de bares, restaurantes. E é o que a gente mais tem na nossa cidade. Sim. Então, eu fui para fortalecer. É o maior número de CNPJs abertos. Exatamente. Bares, restaurantes, hotelaria, motéis. Então, é o que a gente mais tem na nossa cidade. Não temos praia, mas temos restaurantes. É uma verdade. Restaurantes com brinquedos, obrigada, as mães agradecem. Não é? Ei, Maria, vamos voltar lá a duas casas, que a gente começou a falar e o papo tá tão bom que tá fluindo muito. E eu gosto muito quando você também se posiciona para profissionais liberais, porque você também ajuda isso. Você tocou no nome do médico, né? E você tem o seu escritório hoje, tem pessoas que trabalham com você, mas querendo ou não, deixa de ser uma profissional liberal que tem a sua marca, que tem que fazer o seu marketing. E no mundo jurídico a gente sabe que vocês não podem fazer marketing muito agressivo, então tem que ser todo um processo. Fala pra gente, fala pra essas mulheres empresárias, advogadas, os médicos também, que eu sei que tem muitos, porém, para poder fazer seus marketing, seus conselhos fiscalizando. Como que você hoje capta os seus clientes? É por indicação? Como que você vê isso? Muito vem por indicação. Não vou mentir que a grande maioria dos meus clientes são por indicação. E muitas vezes são, às vezes, de eventos. Então, eu já palestrei em alguns eventos. Palestra. Isso, eu palestrei, por exemplo, na Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, e falei sobre algumas dores. Legal. E aí, quando o dono da empresa passou por essas dores, veio, poxa, lembro daquela advogada, ela estava lá. Então, a participação em eventos, falar sobre o que eu faço, né? Uau. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu estou ali falando sobre o que eu faço. Que bacana, isso é o que a gente chama de funil de vendas. Então, o Instagram, ele é um funil de vendas, ele é um funil de captação para levar para o teu WhatsApp. E podcasts como esse também é uma forma, né, querendo ou não, de mostrar o seu trabalho, de captar pessoas que queiram comprar o teu serviço. E palestras, eu acredito que para advogados, palestra é um canal de venda muito forte. E o que me traz também a essa pergunta, para você palestrar, você não pode ter medo de falar em público. Não. E você tem que ser uma pessoa muito segura do que você vai apresentar. Teve algum momento da tua carreira que nossa, eu estou com medo de fazer isso, mas vou lá e vou fazer mesmo? Fala pra gente sobre esse medo de falar em público, que a gente sabe que é um dos maiores medos da humanidade. Na verdade, é o maior medo da humanidade. Então, como que você passou por cima desse medo? Teve. A minha primeira palestra, minha primeira participação, eu lembro muito que eu fiquei com muito receio do que como eu iria me portar, o que eu iria falar. E eu lembro de uma pessoa que foi colocar o microfone e ele sentiu que eu estava nervosa. Aí ele me falou uma coisa, calma, quem tá aqui pra te ouvir sabe menos do que você. Uau, é isso. E isso me despertou. Poxa, é fato. Eu domino o assunto que eu venho falar. E não é pela idade, porque você é homem ou é mulher, eles estão ali pra aprender. Eles estão ali pra aprender. Então, quando ele falou isso me marcou muito. Eu falei, é verdade. Então, quando você vai falar por um conteúdo que você domina, algo que é o seu trabalho, tanto é que muita gente me pergunta, mas quando tu vai palestrar, tu se prepara? Eu digo que muitas vezes não. A não ser que seja um tema muito específico, que seja algo que eu tenha, ou então um tema novo. Digamos assim, olha, surgiu esse tema aqui. NR1 que tá em alta. A NR1 que tá em alta. Ou um novo julgamento que vai ter. Então, de fato, eu vou ali me aprofundar. Mas se eu for falar sobre a minha profissão,
Você não precisa, porque é um conteúdo que você domina, é o que que você faz. vive no dia a dia. Você vive. Outro ponto, a importância de nós, empresárias, que se expõem na internet, ser congruente entre o que você fala e o que você faz. Isso. Então, quando você vai ensinar o que você faz, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Isso é engraçado também, porque eu sempre busquei ter essa congruência na minha vida. Então, assim, no início, quando eu comecei no Instagram, vinha muitos trabalhadores falar comigo. Sim. E eu sempre aconselhava, olha, tente fazer um acordo, fale com o seu patrão, converse com ele. Por quê? Porque eu sempre advogo para a empresa. Ó, gente, o que ela tá falando? Que advogado trabalhista é diferente de advogado empresarial. Trabalhista, o trabalhista, ele é expert nos direitos do trabalhador. E o empresarial, ele é especialista em direito empresarial, né? É isso, né? Me ajuda. Empresarial trabalhista. Me ajuda aí. Porque, assim, às vezes as pessoas escutam eu ali falando sobre o direito trabalhista, digamos, eu vou explicar o que é uma ação de consignação em pagamento, que é uma ação que a empresa pode entrar. Ou eu vou explicar como é um contrato de trabalho. Entendi. Vou explicar o que seria um aditivo a um contrato de trabalho. Ou um termo de compensação de banco de horas. Sim. Então, por estar falando de assuntos que envolvem a parte trabalhista, às vezes o trabalhador pensa assim, não, ela é advogada trabalhista. Ah, entendi. Entendeu? Às vezes porque os nomes são incomuns. Isso. Entendi. Aí eu falo, não, gente, eu sou advogada trabalhista para empresas. Sim. Para profissionais liberais que empregam. Porque eu for nas frentes das dores das empresas. Então, qual é o andor de uma empresa? A parte trabalhista pode ser um andor, né? Ela tem que se proteger. A parte consumerista também é outra ponte que a pessoa tem que se proteger. Então, sendo de empresa, eu vou proteger as frentes, certo? Então, também tenho que entender um pouco do tributário. Sim. Porque muita gente quer saber, olha, como é isso? Então, acaba Contábil, vira contador. Vira também. Graças a Deus, a gente tem muitos parceiros contadores que estão sempre ali nos socorrendo, ou parceiros mais voltados para o tributário. Mas assim, você tem que entender das dores da empresa, né? Então, às vezes, quando me perguntam, o que tu entende? Eu entendo das suas dores. Ó. Eu entendo como te proteger de uma ação trabalhista, como te proteger daquele seu paciente que pode estar ali chateado com alguma coisa que aconteceu. Então, eu vou te proteger, certo? Nos cenários que podem aparecer. Entendeu, gente? Proteção jurídica. Proteção jurídica. Você já foi no talk show do Mulher que Age. Mulher que Age, gente, é o meu evento para mulheres empresárias que acontecem aqui em Teresina, no Piauí. Vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de novembro e vai ser a maior edição de todos os tempos até então. Então, você que é do Maranhão, do Ceará, do interior do Piauí, venha para cá, que aqui é muito bom, tá? Então, aqui nosso conhecimento é de nível internacional e a gente traz bem para cá, para pertinho de ti. Mas não é sobre isso que eu quero falar agora, vai ter outro tempo que eu posso falar mais. E a Maria Paula, ela teve com a gente no talk show e foi um sucesso. Então, todas as empresárias queriam lá fazer queriam consultoria grátis com a Maria Paula. E eu entendi ali que é uma dor e é uma dúvida de todas, incluindo a mim mesma, né? Qual é hoje os 3 maiores desafios que você percebe do empresariado no que tange a isso, a essa proteção jurídica? Assim, quais são as 3 maiores dores? Bem, a dor trabalhista é muito grande. Então, a pessoa fica em dúvida, por exemplo, eu posso funcionar no feriado? Como que eu vou pagar no feriado? E essa história de domingo, funcionária, mulher tem direito a 2 domingos. Então, sempre tem dúvidas com relação ao horário de trabalho. Tá. Certo? Então, essa é a principal dor, horário de trabalho. Além do horário de trabalho, vem também a questão de dúvidas com o consumidor. Certo? Ah, se for prestador de serviço, o que eu devo ter no meu contrato? Certo? Então, muitas dores com relação aos seus contratos. Né? Quando que eu devo ter um contrato? O prestador de serviço, quando ele tem um contrato que o cliente vai assinar. Então, o que eu tenho nesse contrato para me entregar, para me proteger? Sempre é uma dúvida muito constante. E a outra... Que é o trabalho que você faz aqui pra gente, né? Sim. A gente tem os nossos contratos de mentoria, enfim, de grupo de negócios, dos nossos cursos. Os termos, aí você faz essa parte pra gente, tá? Me protegendo, e claro, protegendo, eu gosto de falar isso, não só protegendo quem dá o contrato, mas quem tá recebendo o serviço. Sim, exatamente. Por quê? Porque a pessoa tem certeza o que ela vai receber. Exatamente, o contrato é uma via dupla, Sim. né? É tanto pro seu cliente como pra você.
E outra dúvida constante que eu sinto é mesmo na parte também contábil. Pessoas às vezes têm dúvida, poxa, eu tô no Simples Nacional, será se eu vou sair do Simples Nacional? Quais são os meus riscos? Certo? Mas tu entra nessa parte? Eu também entro nessa parte introdutória do direito tributário. Por quê? Porque não se afasta, certo? Sempre há uma dúvida. E entra também a parte dos quinais, porque a contabilidade está muito ligada hoje ao quinai que você declara. Sim. Então, tudo isso vai fechando. Então, essas dúvidas são as principais. Questão do horário de trabalho, quando tem um contrato e também essa parte mais voltada para o tributário. Entendi. Essa parte inicial mesmo. Quais são os quinais que eu devo ter na minha empresa? Ou eu vou abrir uma empresa, eu preciso ter um acordo de sócios? Como isso funciona? Ah, isso é muito bom. A gente já falou sobre isso atrás das câmeras também. Tem Porque quando tá começando a empresa, numa sociedade, tudo é mil maravilhas. Todo mundo vai fazer tudo, todo mundo tá feliz, começando aquele novo projeto. E aí vem os BOs do dia a dia, vem os problemas operacionais, vem os problemas... A própria pessoa, às vezes, já não desgosta, não quer mais estar naquele projeto. Ou aquele projeto ele não é tão lucrativo como a pessoa pensou que fosse ser. E aí começam os problemas. Exatamente. E aí fala pra gente um pouco sobre esse acordo de sócio, assim, a importância disso. Tô aqui, tô numa mesa, no restaurante com minha amiga Maria Paula. Maria Paula, bora abrir uma empresa agora aqui, eu e você. Vamos, segunda-feira a gente abriu o CNPJ, começou, quando deu na terça-feira começou o BO. Começa, porque assim, se você não tem um acordo de sócio, não fica definido o que cada um vai fazer. Perfeito. E aquela palavra, mas a gente conversou. Sim, tu não é homem de palavra, tu não é mulher de palavra. Exatamente. E o acordo de sócio, ele é o que mantém a sociedade firme. Perfeito. Porque ali tá tudo ali delimitado. Perfeito. Como que vai ser a nossa saída? Ah, mas se no futuro você quiser vender suas cotas, você vai vender para mim nas mesmas condições de para outro terceiro. Então, assim, eu sempre digo, se você não tem uma documentação, você já tá inseguro. Perfeito. Você não tem aquela coisa onde você buscar, certo? Então, se você compra uma TV, que todo mundo já teve uma TV, ela vem com manual de instrução. Sim. Então, por que aquilo que você está criando, aquilo que você vai começar na sua vida, não vai ter um manual de instrução? E outra, eu acredito que nem só no começo. Se você já tá aí no seu caminho, por que não parar para fazer o seu acordo de sócio enquanto está tudo bem, Enquanto está tudo bem, enquanto ainda não teve nenhum problema, assim, grave. Sim. Porque problema sempre vai ter. Porque às vezes um decide ser só o administrador. Sim. E aí fica com raiva do investidor. Olha assim, mas eu já ia falar isso. Sabe qual é um ponto que eu enxergo muito? Porque, primeiro, acordo de sócios jurídico é diferente de acordo de sócios no dia a dia, no organograma na empresa e da descrição de atividade do que cada sócio tem que fazer como atividade no dia a dia. E o que mais eu vejo, amiga? A pessoa diz assim, eu vou ser investidor, vou investir, sei lá, 50 mil nessa empresa e você vai ser o sócio que vai tocar, você vai ser o sócio operador. O que acontece? O sócio operador começa a achar ruim que o investidor não trabalha. Mas o cara é investidor, ele não disse que ia para operação. Ele nunca se comprometeu em trabalhar. Outra coisa que eu vejo muito, o sócio investidor não entende que o operador precisa ter o Prolabore, porque ele está trabalhando, acha que tem que tirar só quando lucrar. E aí é outra confusão também. Isso a gente já sentiu na pele. Tudo isso a gente coloca no acordo de sócio. Olha aí, tá vendo? Quem vai receber o Prolabore, quanto vai ser o Prolabore. Quem vai dar a última palavra numa decisão. Ou até mesmo prever, assim, um mediador. Sim, certo? Então, perfeito. eu sempre peço para que no acordo de sócio a gente defina que vai ter um mediador. Então, digamos assim, eu tenho uma sociedade que são duas pessoas. Sim. A gente não tem o voto de Minerva, né? Que seria de um terceiro. Então, a gente traz um mediador à parte para ir ali, instrumentalizar aquela negociação, mostrar os pontos que o outro não está vendo. Então, o acordo de sócio é um documento fundamental. Eu sinto que muitas empresas estão fazendo, né? Recentemente eu fiz um de uma empresa que ainda vai abrir. Então, assim, estão tendo esse olhar mais cuidadoso, né? Estão tendo aquela visão, poxa, aqui vai dar um problema, deixa eu ver como eu posso prevenir isso. Isso eu acredito que você que deve ter já visto vários casos, já deve ter assim um checklist do que colocar. Tem. Mas traz pra gente assim um caso que nossa, isso aqui, se tivesse feito assim, não teria dado esse problema. Tem um caso recente que está judicializado, então olha o conflito. Não foi definido que quando fosse ter venda, um dos
sócios teriam o mesmo benefício de qualquer outro cliente. Digamos assim, você quer vender as suas cotas na empresa, mas o seu sócio ele pode comprar com os mesmos benefícios de um cliente qualquer, de uma pessoa qualquer que vai comprar. E aí, a sócia estava vendendo, digamos, por 50 mil para uma pessoa de fora, mas para a sócia dela, ela estava vendendo por 100 mil. Meu Deus, que safada. Não é? Você vê. Júnior, tu tira isso aí que eu falei, tu bota um pi, pelo amor de Deus. E aí, como não existia um acordo entre elas, não tinha nada que fosse definir essa venda, né? Que fosse definir esses valores. Ou às vezes uma pessoa morre. Eu digo assim, gente, vamos pôr amor nas minhas palavras. A gente também precisa pensar em um caso de morte, né? Hoje a gente é vivo, mas enfim, todo mundo pode passar por uma situação dessa. E se o seu sócio morrer, você vai aceitar que, por exemplo, a esposa dele assuma aquelas cotas societárias? Sim. Ou se o filho dele assuma aquelas cotas societárias? Então, porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com o negócio, nem gosta, nem sabe operar. Aí, porque a pessoa morreu, ele vai pegar aquelas cotas como herdeiro, aí vai ter que assumir a empresa, aí vai querer trabalhar dentro da empresa, e a pessoa não tem cultura, não tem a visão, não tem nada da empresa. E se você não definir isso no acordo de sócio, você não vai fazer nada, porque de fato a pessoa tem direito, porque as cotas eram do pai. Né? Então, assim, a gente vê muitos conflitos que a gente consegue evitar através de um acordo de sócio. E outra coisa que me perguntam, Maria, mas tem coisas que eu não quero que seja divulgado. Pronto, o acordo de sócio é ali particular. Você vai, você formaliza, você reconhece em cartório, enfim, você faz todos os trâmites legais, mas ele não vai ser disponibilizado como o seu contrato social. Ah, entendi. Porque o contrato social é um documento público, certo? O acordo de sócios, ele não vai ser um documento público, ele é um documento entre as partes e ele pode vir se tornar público em casos de conflitos, que você vai se defender, que você vai lá mostrar, olha, mas isso ficou acordado. Então, isso é uma dúvida frequente. Ah, mas o acordo de sócio vai ser divulgado? Não, o que é divulgado é o contrato social. E tu já fez acordo de sócios entre marido e mulher? Já teve. Outro ponto também, né? Outra confusão também. Gente, engraçado que eu tenho clientes que são casados e eles quiseram mudar o regime de casamento. Sim. Aí a gente teve que passar todo um acordo, né? Que é o que a gente chama de acordo pré-nupcial. Mas que se já é casado, é um acordo entre o casal, né? E aí mudou o regime. Então, mesmo que seja o seu cônjuge, o seu sócio, é necessário fazer um acordo de sócio. Leonardo, vem cá, Leonardo. Teu amigo tá repreendido. Eu advogo pros dois, eu sou imparcial. Eu sou imparcial. Amiga, traz pra gente casos de funcionários e empresas, que a empresa não se protegeu, que poderia ter se protegido e terminou que ela entrou num problema muito sério. Vamos falar de um caso típico. Não assine minha carteira. Estou recebendo seguro-desemprego. Ah, gente, quem tem empregada doméstica que recebe auxílio? Isso é a confusão, viu? É muito conflituoso. E assim, o que eu sempre digo é... E não só empregada doméstica. Eu só tô te atrapalhando porque tá muito bom papo. Mas não só empregada doméstica. Eu já escutei das mentoradas. Às vezes, a recepcionista. E essa recepcionista, ela tem um auxílio de alguma coisa do governo e ela não quer assinar a carteira. Ela não quer assinar a carteira enquanto ela tá na sua empresa. Na hora que ela sair, ela vai entrar na justiça, ela vai pedir o reconhecimento do vínculo e ela vai pedir todo aquele período. E às vezes não é nem ela, né? Às vezes ela encontrou um advogado no meio do caminho e falou, você tem direito, e ela tá prestando aquele dinheiro por alguma coisa. E muitas vezes, uma coisa que as pessoas não sabem, não é sempre que você vai perder seu benefício. Porque o benefício, ele é calculado pelas pessoas que estão ali na sua casa. Então, às vezes, a renda familiar é tão pequena que mesmo que você assine sua carteira, não vai ser preciso você perder aquele auxílio. Então, não é automático, tá? Tem um estudo aí por trás. Tem toda uma questão. Mas assim, gente, você ter um emprego é tão importante. Sim. Eu digo assim, eu não consigo entender como que a pessoa prefere receber um benefício do que estar ali com a sua carteira assinada. Outra situação que tem muito é a pessoa querer vender a folga. Não, eu vou vender a folga. Eu vou vender minha folga, eu vou vender minha folga. Não caiam nessa.
A pessoa está vendendo a folga, depois vai entrar na justiça dizendo que sofreu danos morais, trabalhava demais, era um trabalho em excesso. Vender folga, férias, tudo Vender isso. folga, férias. Até que férias pode ser comprado de fato, Sim. mas, gente, tem lá as regras. Não é de todo jeito. Você não pode comprar 30 dias de férias, pelo amor de Deus. Então, tem muitos cenários assim. Ou então diz assim, não, eu não quero ter um intervalo, mas eu quero sair antes. Não existe intervalo no início da jornada ou no final da jornada. O intervalo ele é entre a jornada. Então, são vários pontos que a gente vai vendo que às vezes você faz para ajudar. Não, mas eu comprei as férias porque eu queria ajudar a pessoa. Não, eu fiz aquele acordo de pagar os 40% por fora, tirar os 40% porque eu queria ajudar, queria que a pessoa sacasse para o FGTS. Então eu digo assim, não caia nisso, certo? Porque a pessoa, quando ela sair da sua empresa, ela vai lhe botar na justiça. Nossa. Eu vejo muito casos, assim, tô com um caso recentemente de uma ação de 190 mil, exatamente esse quesito. A pessoa sempre pedia para tirar o intervalo depois. Era o que? Era uma loja? Era uma loja, um frigorífico. Então, ela pedia para tirar o intervalo depois, certo? Então, fazia as 8 horas e ia embora, certo? Não tirava o intervalo entre a jornada, porque ela queria estar em casa mais cedo, porque ela precisava pegar o filho na creche. Então, naquele momento, ela se beneficiou daquela situação. Mas quando ela saiu, ela esqueceu que foi ela que pediu, ela esqueceu que era um benefício que ela tinha. Então, muitas vezes, eu sinto que o empresário, ele ajuda, no intuito mesmo de ajudar, e às vezes não entende o perigo daquela ajuda. Porque para o empresário, ele vai pensar assim, não, se ela trabalhar essas 8 horas, ela entregar o que ela tem para entregar, tá tudo bem para mim. Tá tudo bem. Às vezes a grande maioria é essa. Mas no final não fica tudo bem. Então, assim, quando você tiver um empregado que diga isso, certo? Um funcionário que diga isso, não, eu não quero ter intervalo. Não confie. Não confie de fato, porque no final, a grande maioria das vezes, ele volta e cobra esse intervalo de forma indenizada. Fala pra gente um caso onde o empregado colocou a empresa na justiça achando que ia ganhar rios de dinheiro e não ganhou nada. Pronto, essa foi o que foi que a empresa fez? Pronto. Porque ela vai casar muito com minha próxima pergunta. O que nós empresários estamos saindo perdendo se não estamos nos protegendo juridicamente? Pronto. Se você não tem uma gestão de punibilidade, e o que seria isso? Você, de fato, mostrar onde o seu funcionário está errando. Então, muitas vezes, a empresa ela demite um funcionário, demite mesmo na modalidade normal, sem justa causa, mas demitiu o funcionário porque ele chegava muito atrasado, ele faltava sem apresentar atestado, sem apresentar nada. Ele era totalmente desdioso. Se ali resolveu o problema não, demite logo de qualquer forma. Ficava ali no celular, mas no final a empresa não tinha como provar. Então ele entrou na justiça alegando que a empresa tinha demitido ele de forma discriminatória, né? E no final a empresa não tinha como provar que ele não era um bom funcionário, porque a empresa não fez advertência, não fez suspensão, não tinha nada, não colocava ali uma circular, que também é um documento importante. Por exemplo, se seus funcionários estão chegando muito atrasados, faz ali uma circular interna. Dia tal, ocorreu isso, houve um atraso na nossa entrega. Então, comunica para o seu funcionário os erros dele. Demonstre. Mas meu funcionário é tão assim que não assina documento. Coloque 2 testemunhas para assinar. Então, o que eu sempre digo é tenham documentos de sua proteção. Perfeito. Porque o funcionário hoje em dia, ele tira foto de tudo, ele documenta tudo. Então, ele já está, muitas vezes, com aquele olhar até malicioso, Sim. Não vou mentir. Tem situações que existem uma certa malícia. Então, documente, tenha de fato um regimento interno ali com suas regras, porque o seu funcionário ele tem que entender que a sua empresa tem regra. Então, tenha documentos. E muito bom você falar isso, porque provavelmente alguém que está nos escutando deve estar falando, mas tem um monte de empresário ruim, que quer mesmo maltratar, mas eu vou lhe dizer uma coisa, empresário bom
se protege juridicamente. O empresário bom faz as coisas certas. Então, você que está numa empresa, que a empresa tudo tem suas regras, tudo documentado, que procura pessoas como a Maria Paula para poder fazer as coisas certas, é a mesma história do contrato, é bom para ambos os lados. Então, você, se não é um empresário que está nos assistindo, procure saber se você está numa empresa séria, porque para mim, empresa séria faz as coisas certas. Exatamente. E as empresas cada vez mais estão nessa estrutura de entender o que diz a norma, de entender se tem... eu tenho uma CCT, eu tenho uma convenção para minha categoria. Então, cada vez mais as empresas estão nessa visão também de proteger. E é bem importante, que é independente do tamanho. Você não precisa ter 10 funcionários para procurar a Maria Paula. Você tem 1, 2... Você tem um funcionário, você é profissional liberal e tem seus contratos. Você precisa ter esse pensamento. Que só tem 2 funcionários. Olha aí, tá vendo? Só tem 2 funcionários, mas ela quis, não, eu quero tá toda blindada, eu não quero. Ela disse assim, Maria, eu te pago pra ter paz, eu tenho paz. E outra, o meu sentimento também, te pago pra ela falou, né, te paga pra ter paz. O meu sentimento é que eu posso cobrar e saber que eu não vou, sei lá, ser levada para a justiça de uma forma errada. Então, eu posso me posicionar na minha empresa. Porque isso é uma das coisas que eu recebo muito de pergunta. Como ser uma líder melhor? Gente, uma líder melhor é uma líder posicionada. E uma líder posicionada é uma líder que ela sabe o que está fazendo. Ela é empática, óbvio. Ela pensa no funcionário, óbvio. Ela pensa nos sonhos da pessoa que está abaixo dela, óbvio. Só que também ela pensa no crescimento da empresa. Porque se ela não pensa no crescimento da empresa, como que ela vai pagar premiação, como que ela vai pagar comissão, como que ela vai pagar mais funcionário, contratar mais gente. O próprio salário, né? O próprio salário da pessoa. Como que ela vai pagar isso em dias? Porque o que tem de empresa que nem em dias paga, não tá inscrito. Tem muitas empresas assim que às vezes a pessoa não imagina o quanto que aquele empresário sofre para manter folha salarial, para manter 13º. Tem clientes que de fato passaram por momentos que eu fiquei assim, meu Deus. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, o digital vindo aí e as empresas ainda se adaptando. Tudo bem que já são 5 anos de pandemia. Eu tenho assim, a graça de Deus que antes da pandemia eu já estava no digital. Perfeito. Então eu pude acelerar esse processo, mas eu vejo hoje muitas mentoradas que têm varejo ainda, né? Atacado, que sofrem ainda porque ainda não entenderam a dinâmica do digital. Até porque a dinâmica do digital, ela é igual direito, amigo. Um dia é de uma forma, amanhã já não funciona mais e por aí vai. Então, se não se adapta no mercado, ele sofre. Entende? Aí vai sofrer não só ele, mas todo mundo que tá abaixo dele. Exatamente. E sim, fala do caso pra gente de uma empresa aí que ganhou. Uma questão que muita gente tem medo. Justa causa. Você consegue segurar uma justa causa na justiça do trabalho? Sim. Consegue. E assim, eu digo que é sempre uma vitória. Não vou mentir. É uma conquista você segurar uma justa causa. Porque é quando o empresário, ele tá totalmente munido. Ele tá tão protegido que ele consegue tirar o funcionário que estava fazendo tudo errado. Que estava, de fato, totalmente mexendo no celular, chegando atrasado, faltando, muitas vezes quebrando produtos da empresa, certo? Então, você quebrar um computador de uma empresa é um prejuízo muito grande para a empresa. Então, quando você tem ali materializado tudo que o seu funcionário fazia, todo o histórico, né, que das empresas que eu advogo, eu mantenho o histórico, né, porque são coisas que eu vou precisar. Então, manter ali o histórico de erros do seu funcionário, do que ele fez, você consegue manter uma justa causa. Claro que você tem que estar protegido, porque não é fácil, de fato. Mas na justiça do trabalho, eu vejo que cada vez mais o empresário que age corretamente, que faz todos os procedimentos na empresa dele, ele consegue reverter uma ação trabalhista, manter uma justa causa, certo? Ele consegue ter, de fato, um ganho ali. Eu acho que deve ser muito bom no sentido de resposta para outros funcionários que pensarem, eu vou botar eles na justiça. Isso que você falou é muito importante. Às vezes a empresa diz assim, mas eu não tenho nenhuma ação, basta a primeira. Quando tem a primeira e quando você não consegue ter um bom resultado nessa sua primeira ação... Tipo assim, não é o dinheiro todo que você pediu, conseguiu negociar, conseguiu... Se você conseguiu negociar, fazer um bom acordo, ou se você de fato ganhou na justiça, isso faz com que o seu funcionário pense 2 vezes antes de lhe colocar na justiça.
Mas se você de fato vai e ali acontece assim, um descaso ali, você não tem documentação, você não consegue ali comprovar nada, aí vem outras e outras e outras. Né, pra gente começar indo terminando, mas eu preciso falar isso. Meu marido, ele tem mais de 20 anos de empresário. Eu tenho aí uns 7, 8 pra cá. E toda a vida, o meu esposo, a minha sogra, eles sempre foram muito empáticos, sempre trataram as pessoas muito bem. E a gente nunca teve problema com justiça. Até a gente começar a crescer. A gente se endividou, fechou a empresa, pagou todo mundo direitinho, ninguém nunca botou a gente na justiça, mesmo nos momentos mais difíceis da empresa. E aí a gente começou a crescer. E quando a gente começou a crescer, foi a primeira vez em toda a nossa vida que a gente teve uma ação trabalhista. E essa ação, ela foi muito boa, o acordo foi muito bom, a gente conseguiu, enfim, parcelar, etc e tal. E aí foi aí que eu disse, nossa, a gente precisa cada vez mais se blindar, porque uma hora ou outra vai vir. Bem. Por mais empático que você seja, por mais... porque todo mundo sabe, todo mundo que eu digo que me segue, sabe o quanto que a gente é forte em cultura, quanto que a gente é forte em escutar o colaborador, da NR1 tá vindo aí, mas a gente já trabalha muito, Já 3, 4 anos antes da NR1 aí. E o que acontece? Aconteceu. Uma vez aconteceu. E vai acontecer. Se você tem a sua visão de crescimento para a sua empresa, de escalar funcionários, de ter mais colaborador, começar a ter liderança, pessoas abaixo de você, uma hora ou outra vai acontecer. Porque às vezes a pessoa fica um mês na sua empresa, você já tira porque você viu que não deu certo, mas a pessoa pode te colocar na justiça. Muitas vezes até sem ter assim nada para cobrar de você, mas ela pode te colocar. Só para gerar o desconforto, né? Sim, gerar o desconforto. Gente, um trabalhador colocar na justiça, ele tecnicamente não tem nada para perder. Sim. Ele entra com justiça gratuita. Então, ele não tem nada a perder. Então, minimamente, ele vai querer entrar. Tipo não perde nada. Ele só ganha. Só ganha. Só ganha. Só ganha, porque se der certo, ganhou. Se não der certo, não perdeu. E já para a empresa é bem ruim, né? Nossa, para a empresa... Perde a energia ali do dono, do líder, ou da equipe jurídica, ou quem vai estar ali naquele porque negócio. Às vezes mancha o nome. E não é toda empresa que tem jurídico interno. Então, vem uma ação dessa, ainda vai ter que contratar um advogado. Então, tem toda aquela dor de cabeça, perde tempo. Enfim, é ruim. E outra, como a gente sabe que a nossa justiça é devagar, muitas vezes, algo acontece hoje, mas a audiência vai ser daqui a 4 meses. Então, tu vai passar 4 meses remoendo aquele negócio. Ai, isso, péssimo. muitas vezes, a primeira audiência vai ser há 4 meses. E aí, a gente ainda vai ter que marcar uma outra audiência, porque na primeira é só se tiver acordo ou não. Não tendo um acordo, marca uma outra audiência. Então, você passa uma média de 1 ano naquele sofrimento. E aí, o que vai dar certo? E às vezes é uma coisinha de nada. Nada. Às vezes a pessoa... Eu já tive ações... Às vezes uma conversa com a tua advogada antes de chegar na audiência. Já resolvia. E porque assim, a gente também sempre vai medir o potencial de risco, né? Sim. Então, o advogado, ele mede o potencial de risco. A gente só faz acordo quando for valer o potencial de risco, sabe? Entendi. Porque tem algumas situações que meu cliente pergunta, Maria, e aí? A gente faz um acordo ou a gente vai para a instrução? Falei, não, aqui é caso de instrução, vamos para a instrução. Então, sempre tem que ter essa análise, né? A gente sempre verifica o que vai valer a pena. Perfeito. E Maria, você como mulher, como empresária, como advogada, fala pra gente como que tu se enxerga no futuro? Onde a gente pode ver o nome de Maria Paula Costa por aí? Olha, isso é interessante, porque no Mulher que Age, vou falar aqui um pouquinho, porque foi assim algo que me mudou muito, não vou mentir. A Jace sabe disso. No Mulher que Age, eu fui a primeira mulher a me levantar e falar. Não sei se você lembra, mas no meu primeiro Mulher que Age eu falei. E o momento que eu tô vivendo, tá voltando sonhos meus. Uau. Sonhos assim que eu ficava, que estavam apagados, mas eu falei, por que não? Eu consigo. E foi de fato ter minha carreira consolidada na advocacia, crescer, meu escritório crescer cada vez mais, e daqui a 10 anos, quem sabe, abrir uma vaga no TRT. Uau. E eu me candidatar para ser desembargadora. Uma salva de palmas, deixa isso gravado, viu? Deixa isso gravado, porque era um sonho antigo, sim, que eu já tinha apagado, porque eu sempre sonhei em ser desembargadora de carreira, sim, né? Que a gente pode ser desembargadora. Tanto membros do Ministério Público, como advogados de carreira, militantes, atuantes, podem se tornar
desembargadores pelo 5º Constitucional. Sim. Então era um sonho apagado, mas que eu estou reativando. Uau. E vou colocar adiante. Não estava preparada para essa resposta, mas eu já amei, minha filha. Tá vendo? Se tiver que ter plateia para aplaudir, você me chama, que daqui a 10 anos eu estarei lá para lhe aplaudir, porque daqui a 10 anos você ainda vai ser nosso advogado, com fé em Deus. certeza. E a gente vai estar assim com 2.000 funcionários para lá. Engraçado, uma coisa que eu também... É uma conquista pessoal minha, eu não perdi clientes. Então, todos os meus clientes estão comigo. Uau, Tenho sempre clientes que continuar. estão comigo desde que eu abri meu escritório e ainda estão comigo. Olha, isso é um grande feedback, tá? Isso É um uma grande coisa feedback. assim que eu até fico arrepiada porque eu fico muito feliz com isso. Porque é um serviço contínuo, né? serviço Então, assim, contínuo. não tem por que tu mudar Sim. se você estiver satisfeita. Exatamente. Não, tipo assim, eu vou ter um início, meio e fim, não é algo contínuo. É algo contínuo. É enquanto você estiver ali, enquanto sua empresa existir, tem gente lá contigo. eu vou estar lá. Eu fico bem feliz também que eu tenho mentoradas aí de 5, 6 anos. Ninguém quer te abandonar. E as que finalizaram o seu processo ainda estão perto, de certa forma. Eu sou bem realizada nisso também. Então, uma salva de palmas para nós, que somos mulheres que agem. Somos. Maria, pra gente finalizar, fala aqui para essa câmera, fala para as empresárias, fala uma frase para elas, algo que elas precisam entender de uma vez por todas, que elas precisam se proteger juridicamente. Eu falo uma coisa que é até assim, vamos aprender no amor e não na dor. Então, vamos ter um jurídico preventivo antes de você passar por uma dor, passar por um problema. Então, é isso, vamos se prevenir, porque, infelizmente, o processo vem, situações difíceis vão estar aí no mundo. Então, vamos aprender no amor e não na dor. Amei. E a minha frase vai ser assim: eu quero saber, você que está escutando a gente, como que você se enxerga daqui a 10 anos, hein? Olha aí. Coloca aqui nos comentários pra gente saber o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos. E se você não tiver essa resposta, você tem um grande problema, então você precisa ir pro Mulher que Age, tá? Precisa. Te espero no Mulher que Age, dias 20, 21 e 22 de novembro, aqui em Teresina, Piauí. Beijo! Maria Paula, a gente tem presentes pra você. Gente, Sacolinha mas eu tô do Mulher muito que Age. mimada. Minha filha, olha aí, sacolinha Ai, do que Mulher que lindo. Age. Também presentes da Smart. Gente, Tá bem, amei! gente? Me convidem sempre. Ser uma convidada do Pode Agir tem seus mimos. Tá vendo? Olha, gente, que coisa, amei! Beijo, gente. Foi incrível. Obrigada. Tchau. Tchau.